aqui a vida das pessoas por causa da igreja. Sabe qual é a igreja? A igreja do pastor, não é isso? É isso? A igreja do pastor. A igreja do bispo Macedo, a igreja do Estevão Hernandes. Essas igrejas que destroem a obra do diabo. Quem é a igreja, irmão, que destrói a obra do diabo? Somos nós. Você é a igreja na igreja. A sua oração é poderosa. Por isso que o inimigo trabalha tanto para te impedir de orar. O seu louvor destrói fortalezas do inferno. Você nem imagina o poder que tem em você. Se você tivesse, Deus é o Deus do universo, grande e poderoso. Ele criou os céus e a terra. Esse mesmo Deus, irmão, que o mundo fica pasmo quando vai lá, né, com foguete, olha, o universo, como é imenso, como a terra é maravilhosa, como é grande. Esse mesmo Criador que criou tudo isso, habita na sua igreja. Habita mesmo. Habita em você. É uma porçãozinha dele, mas habita em você. Amém. Dá para entender, não? Que esse mesmo Deus Todo-Poderoso está uma porção dele em você. É que você não sabe usar a autoridade que ele deu às vezes. É que você não se posiciona como igreja de Cristo na terra, porque não há outra autoridade. Depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, esqueça macumba, esqueça negócio de magia, de voodoo, de não sei o que. Isso é tudo conversa de mentiras do diabo, porque ele tem os seus poderes, mas ele não pode contra o nome de Jesus. Ele não pode. Se você está na presença de Cristo, aceitou Ele como seu Senhor, Ele não pode tocar, pode ser o que for. A maior feitiçaria do mundo é uma grande mentira, porque foi anulado na cruz. É que as pessoas deixam, porque abandonam essa porção que ela tem, que Deus deu a ela. Elas saem, não quero isso comigo, não quero ter Jesus comigo, não quero. Mas se quando aceita Jesus, como você aceitou, como eu aceitei, nos tornamos corpo de Cristo. O diabo não nos toca, irmão. Ele não pode se tocar, ele não pode permanecer. A palavra de Deus diz: resista o diabo e ele fugirá de vós. Você é uma igreja, um corpo de Cristo, é uma dimensão de poder que você não tem noção. Mas comece a aprender. Comece a aprender orando. Comece a aprender adorando a Deus. Comece a aprender vindo dos cultos também, porque o culto é uma forma de você demonstrar concordância com o corpo de Cristo, de estar juntos proclamando a mesma fé. Você acha que o inimigo gosta disso aqui? Pessoas se reunirem para adorar a Deus? Acho que não. Ele quer que você fique lá se distraindo. Quanto mais sozinho, melhor o homem para se distrair, esquecer que ele tem alguma aliança, alguma coisa com Deus. Por isso que Deus permitiu que as igrejas se reunissem na igreja. Você e eu somos a igreja. Então é maravilhoso. Aprenda a usar o seu poder que Deus te deu. É a presença dele em você. É o Espírito Santo. Amém? Abra a palavra só ali em Jeremias. Jeremias 17:7. Eu vou ler aqui dois versículos. Primeiro, em Isaías 41:17. Os pobres necessidade buscam águas e não há. Isaías 41:17. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Ezequiel 47:6. Ai, ele me disse, Deus disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que as águas salgadas
quer dizer, as águas que Deus estava lançando sobre aquele mar morto, salgado. Quando essas águas entram nessas águas salgadas, neste mar, ela faz com que as águas salgadas do mar virem água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, repete comigo, em todo lugar, por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes. O rio fará com que as águas do mar morto, fiquem boas. E ele trará vida por onde passar. Este rio é das águas do trono do Senhor. Então ele diz: você está com sede, né? Você precisa da minha ajuda, você precisa de mim. Eu derramei as minhas águas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você que está crendo, você que está em concordância comigo, com a igreja, orando, jejuando, pela sua família, pelas suas finanças, o Senhor já liberou águas purificadoras, que vai transformar a tua sede, vai saciar a sua sede e transformar aquilo que é salgado, aquilo que está deserto, em águas, em lagos. E vai transformar as águas salgadas, aquilo que é amargo, aquilo que dói, vai transformar em doce, em suave. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio. As águas do Espírito liberado do trono do Senhor traz alívio, traz mudança, quebra a esterilidade. O rio Eufrates morto não podia, o mar morto não podia usar aquelas águas para produzir nada, tinha sal, era estéril. Mas quando as águas do Senhor entrou naquele rio, então começou a ter peixe, começou a ter resultados. Você precisa do Espírito Santo, irmão. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa desejar que estas águas não apenas habitem você, mas jorrem, que encha você. Ore mais, fale mais com Deus, medite mais na palavra de Deus, tenha mais tempo para beber destas águas, porque a tua vida precisa se encher e transbordar, porque é da tua vida que vai partindo para as outras áreas da sua vida. Onde está deserto, onde está salgado, onde está difícil, mas tem que partir daqui, porque Jesus disse que aquele que crê em mim, águas vivas seriam como rios, fluiria de dentro. Aleluia. De encontro às coisas, de encontro às pessoas. Aí você põe a mão no cachorrinho e ele é curado. Aí você põe a mão nos seus bens e eles param de quebrar. E aí você ora pelas suas finanças e ordena a bênção, e ela começa a dar resultado, começa a sair o sal, e começa a entrar o poder de Deus, dando um sabor doce, suave, um sabor de mel. A vitória vem. É palavra de Deus para nós, irmão. Isso é revelação do Espírito, para você, para mim. Recebe essa palavra, guarda esses versículos, que você vai ver Deus fazer a tua esterilidade acabar. Vai acabar a tua esterilidade. As águas do Senhor estão sendo derramadas para acabar com a tua esterilidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo isso vai chegar em Jeremias 17. Mas essas duas versículos que eu estou lendo foi a ordem de Deus quando eu vim. Aleluia. Para você, essas duas palavras, guarde essas duas palavras e reivindique ela. E o Senhor, tu disseste que as águas salgadas vão se tornar doces, que a minha esterilidade acabou, porque o teu Espírito vai jorrar. Fale isso em oração, em cobrança, fale não em questionamento, mas fale em oração, declarando: eu creio na tua palavra, Senhor, e você vai ver o poder de Deus. Vamos lá para Jeremias 17:7, rapidinho. Mas eu, versículo 7, mas eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aqueles que têm fé em mim, o Senhor. Jeremias 17:7 está dizendo isso? É verdade, não?
Pode estar em outra versão, mas tem que estar nesse sentido. É atualizado. Aleluia. Repete comigo, eu abençoarei aqueles que confiam em mim, aquele que tem fé. Amor de Deus. Jeremias 17. A promessa de Deus é essa: te abençoarei. Ele garantiu para você. Quem tem fé tem a certeza da bênção do Senhor. Aleluia. Nada pode impedir aquele que ora, aquele que tem fé. E a fé e a oração é exercício de fé, cara. Saiba disso. Porque quem ora para a parede, fala com a parede. Porque uma pessoa crente, uma pessoa que não é crente, ela olha o crente orando, ela diz, chapô, né? Está falando sozinho. Porque tem que ter fé para falar com Deus. Para crer em Deus tem que ter fé, porque nós não vimos Deus. Por isso que lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não existem, do invisível. E a Bíblia diz que aquele que quer crer, quer ter fé, tem que crer que Deus existe. Isso é uma decisão da fé, não é um sentimento. Se eu sentir, eu vou. Se eu sentir, eu creio. É decisão, eu creio e ponto. E Deus se manifesta. Como faz essas coisas acontecer? Com cura de pessoas, de animais, como cura, portas abertas que se abrem. Deus mostra, porque uma das formas que Deus fala com os homens é através da sua obra. Ele fala através do seu Espírito primeiro, e fala através das suas obras. Quando alguém não tem o Espírito e Deus quer falar com ele, sabe como Deus fala que ele existe? Ajudando ela em uma coisa que ninguém poderia fazer. E ela diz, Deus existe. Teve uma mulher que tinha um câncer no rosto, um artista, eu vi um testemunho de um artista muito antigo, e ela deu um câncer no rosto dela, era macumbeira, ela mexia com as coisas lá, e ela disse assim, eu conhecia todas as religiões, mas nenhuma pode curar meu câncer no rosto. Estava comendo o rosto dela, e no quarto mesmo, quando os médicos disseram, não tem mais jeito, você vai morrer, porque ele está comendo tudo. Ela olhou assim, e disse, se Deus, porque tinha uma empregada que falava de Jesus, e ela desprezava. Mas ela disse escondido, se esse Deus é essa empregada, realmente existe, então me cure, e eu vou te servir. O câncer dela foi curado. Glória a Deus. Mas como? Ela não conhecia Jesus. Mas Deus fez aquilo porque viu sinceridade no coração dela, e sabia que ela ia procurar Jesus. E logo em seguida, começou a querer conhecer daquela empregada quem era esse Jesus que ela serviu. Mas Deus falou com ela que existe, curando no quarto dela, no escuro, sozinha, abandonada pelas pessoas. O câncer que não tinha mais jeito. Dá para entender? As obras, as formas que Deus fala, é através das suas obras. E o Senhor nos dá a palavra de bênção. Então orar para o mundo é loucura, mas para aqueles que creem é fé em ação. Ore sempre, ore, mais do que reclamar pelo que está dando errado, ore pelo que está dando errado, pelo que está difícil, ore pelo que está difícil. Senhor, põe tuas mãos, eu abençoo, eu declaro vitória, eu declaro solução, eu declaro resultados nisso, porque as tuas águas foram liberadas ao meu favor. Você não leu aí, Ezequiel 47, sei, as tuas águas foram liberadas. E vai de encontro ao que está salgado e estéril e faz produzir. Então faça produzir. E Deus faz, porque Ele quer falar com você através das obras dele. Mas mais do que isso, Ele quer que estas águas entrem dentro de você e cure a sua alma, para que você tenha um relacionamento com Ele, para que você entenda a grandeza dele e o que você se tornou ao receber esse Espírito Santo, estas águas. Vamos para o versículo 8 de Jeremias 17. E ele é como árvore plantada perto das águas, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando fruto. Aquele que tem fé, como diz o Senhor, aquele que tem fé, no começo de Jeremias 7, tem fé,
eu abençoarei aquele que confia e tem fé. E ele disse, são como árvores. E sabe qual é a diferença dessa árvore? É porque ela está no lugar, na posição certa. É diferente de uma árvore no meio da mata, né? O irmão Célio, que conhece jardinagem, especialista em piscina, jardinagem, engenheiro. Esse é bom, porque Deus tem capacitado ele. E quando a árvore está lá no meio, quem sobrevive mais tempo? A que está perto do rio ou a que está lá no meio? Lá? Quem está perto do rio. Porque as raízes dessa árvore buscam as águas. E ela encontra as águas. Aí que ele está dizendo, você que confia em Deus é como uma árvore. Como todo mundo é árvore. Todo mundo. E Jesus disse que os homens são como árvores. Você quer saber que tipo de pessoa é? Você não vai saber pelo que ela pensa, porque não sabe o pensamento dela. Talvez você perceba um pouco pelo que ela fala, mas na verdade não é pelo que pensa e pelo que fala, mas pelo que ela faz. É a diferença das árvores. E o Senhor disse, você será como árvore. Aqueles que têm confio e têm fé, porque estão sendo regadas por um rio. Você não está lá no meio jogado, você está junto a Deus. A tua alma está sendo regada de dia e noite por uma palavra que cura, liberta, fortalece. Um Espírito que está com você, é água de Deus, é o Espírito Santo. Por isso clame sempre pela presença do Espírito Santo. Encha-me da tua glória, Senhor. O que é encher da glória, do poder? Quem é o poder de Deus na terra? Quem é o governo de Deus na terra? É o Espírito Santo. Encha-me. Você está regando as suas raízes. Porque você não é mais a árvore do meio. Deus te transportou da árvore do meio do mundo para a margem dos rios dele, que sai do trono dele. E as águas que saem do trono do Senhor são águas espirituais e não carnais. São armas poderosas em Deus, que quebram a esterilidade, que rompe as cadeias, que quebra, que desfaz aquilo que está sendo maldito e transforma toda maldição em bênção na sua vida. Você tem que crer, irmão. Está aí, Jeremias 17:7. Os que confiam têm fé. Deus disse, eu te dei uma promessa, você vai ser árvore junto do meu rio. E o seu diferencial é esse. Você não vai ter tempo de sequidão. Você não vai ter medo. A economia está ruim, não tem medo não. Porque agora o diagnóstico não tem medo não. Suas raízes não estão no mundo, nos conceitos do mundo. Ele não vai assinar, não é muito difícil ele assinar. Assinou, né? Suas raízes não estão no conceito dos homens. Sua raiz está no conceito de Deus, da palavra de Deus. Então suas raízes são regadas por águas que trazem mudanças, resultados na sua vida. Confia e tenha fé. E você vai ver o poder de Deus transformando aquilo que está salgado na sua vida em doce, aquilo que está estéril em algo produtivo. Aleluia. Fique firme. Você é uma árvore diferenciada, porque creu em Jesus, entregou a sua vida a Ele, tem a Ele apenas como seu Salvador e o único intermediador entre Deus e os homens. Não há outro. Não há pastor, não há quem possa fazer isso. Só Jesus pode dar o Espírito Santo para habitar em você. E é um só Espírito. Não existe vários Espíritos. É um só Espírito. O Espírito de Deus é o rio. É um só rio que move as águas para regar a sua vida. Jesus disse, conhecereis as árvores pelos frutos. Então fique atento. Onde estão as tuas raízes? Está lá no meio do mundo ou está nas margens, junto a Deus, regada pela oração, pela palavra de Deus? Onde estão as suas raízes? Só quero que você dê Gálatas 5,16 para finalizar. Quero dizer a vocês o seguinte: o Espírito de Deus, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem
fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus guia vocês, então vocês não estarão debaixo da lei. Então, deixe o Espírito dirigir a sua vida. Busque Ele e ponha os seus desejos diante do Espírito Santo. Espírito Santo, resolve isso comigo. Resolve isso aqui, me ajude a resolver isso. Não me deixe ficar aborrecido. O que eu tenho que fazer? Perdoa. Ele pode dizer para você: não, vá lá e faça isso. Vá lá e haja dessa forma. Ele vai falar com você. O Espírito vai guiar você. Agora, se você quer deixar ser guiado pela natureza humana, pela mente carnal que eu digo, você só vai ter, sabe o que é? Raiva, ódio, ciúmes, só vai ter palavras de maldição na sua boca. Isso é a árvore que Deus põe para longe dele, põe na dele, e não às margens do rio, porque esse tipo de árvore não tem raízes para chegar até os rios e serem regadas aos rios de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito, então faça o que agrada o Espírito Santo. Enche-se dele, peça a ele para guiar a sua vida. Fala: Espírito Santo, guia, me ajude a resolver esse problema. Olha isso, é finança, é isso que está acontecendo no meu trabalho, é isso que está acontecendo com a minha saúde. Me ajude, Espírito Santo. E deixe ele falar, e quando ele colocar no seu coração, faça. Eu sei que Deus está falando para mim fazer dessa forma, então eu vou fazer. Para jejuar por isso, eu vou começar a jejuar essa semana. Aí, para começar a orar de madrugada por isso, eu vou começar a orar de madrugada por isso. Faça o que o Espírito manda. É para ir lá falar sobre isso dessa forma, de uma forma mais mansa, é para pedir desculpa, é para pedir perdão. Eu vou fazer o que o Espírito manda, porque se você seguir o que sua carne quer, sua mente carnal, lógicas humanas, é só raiva, é só indignação, é só reclamação. Então não obedeça. Lá em Gálatas 5,19 está dizendo sobre as coisas que a carne produz. Ele diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, a desinimizade, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Está escrito aqui, irmão, Gálatas 5,19. Ambição, egoísta, desunião, as divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com isso. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, não estarão ligados ao rio, às suas raízes. Vamos lá para o 22 agora, para finalizar. Os frutos do Espírito, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, irmão. Trata melhor, né? Bondade, fidelidade. Seja fiel no que você diz que vai fazer diante de Deus. Vai, cumpra no trabalho, na igreja, seja o que for. Cumpra aquilo que você diz para Deus. Humildade, domínio próprio, é o que falta muito a essa geração. São dominados por pensamentos, por coisas que não levam a lugar nenhum, que só destrói. Precisam do domínio. E quem é que pode produzir isso independente daquilo que você pensa ou que você acha das coisas? Só o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo nas suas orações. Peça a Ele: Espírito, me encha de sabedoria, de revelação, para eu saber lidar com cada situação da minha vida, e que as tuas águas, quando eu orar, que é o poder do Espírito Santo, flua e converta os rios amargos em águas doces. Converta as águas que trazem esterilidade na minha vida, que é a sua forma de agir, às vezes carnal. Converta as minhas águas em águas purificadoras, águas que quebram a esterilidade, águas doces que podem dar frutos. Amém? Esses são frutos. Aonde está ligada as suas raízes? Aonde está ligada as suas raízes, o seu coração, da sua alma? Então pense nisso. Ligue na palavra de Deus. Ligue as suas raízes no Espírito Santo. Ligue as suas raízes na comunhão com Deus. Quem confia, Jeremias 17, quem confia e tem fé,
Versículo 7. Esses são abençoados por mim. As suas raízes serão regadas pelo meu Espírito e serão uma bênção nessa terra. Amém? Glória a Deus.